Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Turma, não consegui gravar um vídeo no sábado, né? Tava de folga com a patroa, aniversário de casamento, você sabe como é que é. Do que pra você, do que pra mim, do que pra qualquer outra pessoa que esteja refletindo sobre o assunto. Foi muito mais difícil pro Cássio tomar essa decisão. É só você pensar, ele poderia sentar no contrato, o clube ofereceu, mesmo que mais um ano, ele poderia ficar lá. E ele entendeu que, cara, tá bom. E aí são várias coisas que culminam nisso, que a gente já falou aqui em termos de bastidores, que ele não quis externar. Em nenhum momento o Cássio falou mal do Antônio, falou mal do Augusto, falou mal do elenco, falou mal do time, falou mal da torcida. O Cássio, na minha opinião, saiu gigante. Do jeito que entrou, na verdade ele entrou pequeno, né? Ele entrou, quem é o Cássio? Ninguém conhece. Mas ele saiu gigante, na minha opinião. A condução dele nessa entrevista foi altiva, foi elevada, foi elegante, foi gigante. Porque ele foi questionado sobre a reserva, ele falou, cara, eu já fui para a reserva outras vezes, não é esse o ponto. Recebeu a proposta do Cruzeiro, que ele não confirma, né? Inclusive mudou a bio do Instagram dele, goleiro botou 3 pontinhos, porque ele fala que isso é um segundo momento, ali era para ser despedido do Corinthians, tá tudo certo, mas a gente sabe que ele vai para o Cruzeiro. Mas ele disse que recebeu sondagens e propostas de outros clubes, e ele falou, sinal que eu fiz meu trabalho bem. Quando ele começa a receber o assédio, e espertamente o Cruzeiro, por exemplo, percebe a vulnerabilidade dele indo para a reserva e diante de todo um contexto, o cara pressionado, exposto, né, psicologicamente abalado, bom, é agora que a gente tira ele do Corinthians para ele mudar de ares. E foi o que aconteceu. Mas ele entendeu que ele tinha que seguir. E, de novo, eu não vou tirar isso dele, cara, porque ele deve ter conversado, como ele falou que conversou com a esposa, com pessoas próximas, para entender. E todas as pessoas ali entenderam que, cara, faz o que teu coração mandar. E o coração dele mandou ele sair nesse momento do Corinthians. O torcedor tá magoado, tá chateado, tá, mas a gente tem que entender, pelo menos esse é o meu papel aqui, que existe, o tempo ele tem recortes, né? Então agora é óbvio que fica um vazio, é óbvio que você sente dor, é óbvio que a despedida não é legal. Mas daqui a alguns meses, 1 ano, 2, sei lá quanto tempo, o Cássio vai ficar ainda maior. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, seja com o Carlos Miguel no gol, qualquer outro goleiro, com a vida do Corinthians daqui para frente, a gente não sabe. Mas o clube vai seguir. E o Cássio deixou muito claro isso, fez questão de dizer, ninguém é maior que a instituição. E não é, gente, sabemos que não é. O Cássio é muito grande, mas ninguém é maior que o clube. O clube segue, e o clube vai seguir, e o Cássio vai seguir a vida dele. E amanhã depois, ele vai ganhar uma proporção, porque aí você, do lado de fora, com uma distância necessária, vai olhar e falar assim, caramba, olha essa história do Corinthians e olha o que esse cara fez. A gente já consegue fazer isso, né? A gente já tem essa análise do quão grande ele é. Talvez ele não tenha. Talvez alguns torcedores mais imediatistas não tenham nesse momento. Tá tudo certo. Quando você se distanciar um pouco do fato, você vai perceber o tamanho que o Cássio representa. O Augusto, inclusive, confirmou que na gestão dele, ele está saindo na gestão Augusto, mas que é na gestão dele que ele vai ganhar um busto. O busto é uma homenagem muito significativa para os grandes ídolos do Corinthians no Parque São Jorge. O Luizinho Polegar, o Ronaldo Giovanelli, o Rivelino. Todos eles receberam o busto depois de parar de jogar. E o Cássio é o primeiro que vai receber em atividade. Isso já mostra o tamanho dele. Ele até brincou, ele falou, pô, pelo menos vão fazer as homenagens em vida, né? Mais do que isso, né? Com o cara em atividade. E aí ele falou, o Augusto queria fazer mais coisas aqui, eu não quis. Porque para mim jogo de despedida é para aposentado, é para quem vai se aposentar. E eu tô aqui, tô bem vivo, vou seguir minha vida e tal. Então eu queria isso, queria o contato com os funcionários. O Cássio evitou coisas maiores. Tinha um jogo contra o Botafogo, né, marcado para o final de semana, e ele falou destino, ele falou várias vezes sobre o destino, sobre aquelas coisas que acontecem do jeito que tem que ser, calhou de não ter a rodada. E ele falou, até peço desculpas, tem um torcedor que gostaria de ter um contato mais próximo comigo, mas não foi possível, então eu queria isso aqui. Ele falou, vocês são privilegiados, eu vou me despedir de vocês, falou para os jornalistas presentes.
o torcedor realmente não vai ter. Mas nos últimos jogos a gente viu o quanto ele foi ovacionado na arena e o quanto isso fez bem para ele. E eu acho que talvez ali, ele na reserva, recebendo o carinho do torcedor e recebendo propostas, pensou assim, cara, olhando o Carlos Miguel bem, ele falou que tem uma relação muito boa com o Carlos Miguel, que inclusive o Corinthians não precisa de contratar goleiro, e não só pelo Carlos Miguel, ele fala que os meninos, o Felipe Longo, o próprio Matheus Donelli, que o Corinthians está bem servido de goleiros, mas ponderou. Por isso que a gente projeta já para frente, né? Que o Carlos Miguel agora, e isso é verdade, ele vai ter uma responsabilidade que até então ele não tinha. Porque ele não vai ter a sombra de um grande goleiro, de um goleiro experiente para ele. Ele vai ter a faca e o queijo na mão para se tornar um ídolo, para conquistar bons números, para ter uma longevidade, vai depender dele. Ele é um menino, ele falou, né, que tem uma história de superação, um menino muito legal, gente boa, muito bom goleiro, tá indo bem, mas a amostragem ela tem que ser maior, né? Especialmente na comparação com o Cássio, e isso é muito ingrato. E por isso eu valorizo muito o que o Carlos Miguel está fazendo. Porque você assumir a titularidade no gol do Corinthians, na vaga do Cássio, irmão, é uma bucha. Você tem que estar muito firme, muito preparado, e me parece que o Carlos Miguel está. Então, assim, é que agora o Cássio não está mais. E eu não sei se isso facilita ou dificulta. Na verdade, eu tenho dúvidas, né? Porque quando o Cássio tá ali, eu acho até pior, sob algum aspecto, né? Tipo assim, se você falhar, cara, você tem o Cássio para voltar. Agora, não vai ter ninguém. Mas, ao mesmo tempo, a saída do Cássio deixa aquela lacuna. Tá, quem vai ser o líder? Quem vai ser o goleiro que vai pegar todos os pênaltis que ele pegou? Quem vai ser o Cássio, o goleiro que a gente vai pensar assim, bom, se a bola for no gol, pelo menos a gente tem o Cássio. Agora é o Carlos Miguel. Ele está pronto para isso? Eu acho que está. E agora é o futuro que vai dizer, né? O dia a dia que vai dizer. Mas foi uma entrevista muito grande do Cássio. Porque ele em vários momentos, não tenho nada contra o Augusto, não tenho nada contra o Antônio, contra nenhum treinador. Estou muito feliz com tudo que eu realizei aqui dentro. Estou seguindo em frente com as portas abertas, estou seguindo em frente saindo da melhor forma possível com os funcionários, com as pessoas, com os jornalistas. Vou seguir em frente e, cara, eu realmente gostei. Acho que foi uma saída bonita, da forma como teve que ser. Lá atrás a gente pensava, podia ser diferente? Podia, mas como o próprio Cássio disse, tem coisas que acontecem do jeito que tem que ser. Então, talvez tenha sido uma saída necessária, dessa forma, e agora o fato é que ele saiu, ele se despediu, não joga mais pelo Corinthians. A informação que eu tenho é que terça-feira ele chega em Belo Horizonte. Pode ser até que o voo seja antecipado para segunda, mas a informação que eu tenho é de terça-feira. E aí, essa semana, né, a gente vai ver uma coisa muito estranha, que é o Cássio vestindo a camisa de outro clube. Embora ele já tenha jogado no Grêmio, no PSV, é muito estranho ver o Cássio não estar no Corinthians. Conversei bastante com as fontes no Corinthians sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. Eu consegui uma coisa aí que acho que ninguém conseguiu também. O Corinthians me deu uma posição. O Corinthians só vai contratar o Gabigol se o Gabigol procurar o Corinthians. Tá? Rolou uma rusga lá atrás, no início do ano. O Corinthians ofereceu o que tinha e o que não tinha, modo de falar, claro, pelo Gabigol. E agora, né, pessoas importantes no Corinthians repetiram a frase para mim ontem à noite e hoje de novo, hoje à tarde. Samir, nós não vamos procurá-lo. Aí eu falei, mas se ele procurar, não. Se ele procurar, aí sim a gente abre negociação. Mas vai ter que ser nas nossas condições agora. Tá? Então, a questão do Gabigol, para, né, ter alguma negociação e ele, quem sabe, vir jogar no Corinthians, para alegria aí do Leonan, né? O cara fica todo arrepiadinho. O Gabigol pôs uma foto, o cara ficou arrepiado. Então, para alegria dessa turma, o Gabigol só vai jogar no Corinthians se primeiro ele se oferecer e procurar o Corinthians. Senão não tem negociação. E segundo, tá? Eu posso até ler a frase aqui para vocês.
que é importante, tá? Cadê aqui? Peraí. Deixa eu procurar aqui. Aqui. Eu não procuro, né? Outra fonte, nós não vamos procurar. Só se ele quiser, né? Tem que partir deles e dentro das nossas condições, tá? Dentro das nossas condições. Quais seriam essas condições? Uma eu já sei. Então, são 3 coisas que eu sei. O Corinthians não vai abrir negociação com o Gabigol, só se o Gabigol se oferecer ao clube através do seu empresário. A segunda, tem que ser nas condições do Corinthians. Quais são essas condições? Primeira delas, o Corinthians não vai querer pagar nada por ele, só o salário. Só o salário, tá? Só o salário dele. Então é isso. E o salário alto, tá? Eu tenho certeza que o Corinthians aceitaria pagar uns 2,5 milhões pelo Gabigol. Por que eu falo isso? Porque no início do ano, quando eu super bem informado, né, vi muita gente me desmentir depois, ficaram de cara caída, como sempre acontece isso, quando eu trouxe as trocas, as tentativas do Corinthians, o Corinthians fechou com o Flamengo. Fechou com o Flamengo. O Corinthians tem uma pessoa, que é o Igor, né, que ajuda muito o Corinthians, o investidor, que é outra questão também que a cara de muitos caiu depois, que foi confirmado que esse investidor existe, né, porque até isso, as pessoas querem duvidar de um profissional sério. Você acha que eu vou inventar um nome? Deixa eu ver aqui. O Igor é um nome legal para inventar de um empresário, hein? Pô, mas ele vai fazer o quê? Bom, vamos falar que ele mexe com transporte. E mexe com petróleo também. Petróleo também dá dinheiro. Acho que eu vou inventar um nome de alguém, uma profissão de alguém. O cara existe, ajuda o Corinthians e tem uma influência muito grande no Flamengo. Ele que vai ajudar na campanha do Marcos Braz no Flamengo, a candidato a presidente. Então, o Igor é o elo de ligação Corinthians e Flamengo. Se o Corinthians quiser negociar com o Flamengo hoje, o Gabigol, cara, tá tudo em casa, velho. Tá tudo em casa. Ainda tem um Fabinho Soldado ainda, nessa guerra. Nessa guerra ainda tem um Fabinho Soldado. Olha que interessante. Então, o empresário do Gabigol, que eu esqueci o nome dele agora, se procurar o Corinthians, os caras têm interesse, tá? Os caras gostam muito do Gabigol. E se eu fosse vocês, eu procuraria. Se eu fosse o Corinthians, eu contrataria o Gabigol. Porque a gente também precisa parar de ser esses analistas de futebol intelectuais demais, né? Meu amigo, Samir, você quer o Gabigol? Né? Você quer o Gabigol? Você quer o Gabigol? Não, não quero. Então fica com o Pedro Raul, fica com o Yuri, fica com o Romero, fica com... meu irmão, tá de brincadeira, né, velho? Daniel Silva, Samir, do jeito que o Gabigol é ídolo lá, mas cagou pra torcida do Flamengo, e se ele fizer o mesmo aqui? Faz. Yuri Alberto foi sustentado no Santos, de criancinha, sopinha na boca, comidinha bom, caminha gostosa, ar-condicionado, base toda no Santos. Deixaram para renovar o último ano de contrato dele. Sabe o que ele fez? Assinou um pré-contrato com o Inter, o Santos não ganhou nada, ele pulou fora. Quando ele vem para o Corinthians, ele provoca a torcida do Inter. Eu lembro meu amigo Felipe Guedes, os caras achou o máximo. Eu falei, Felipe, você acha legal isso? Ele provocou a torcida do Inter, onde os caras estavam lá venerando ele, chorando porque ele estava vindo para cá. Os caras amam o cara. Foi lá onde ele teve espaço, jogou futebol pela primeira vez. Ele já tinha deixado o Santos na mão, provocou o Inter. Meu irmão, como é que tu vai confiar? Eu falei pro Felipe, na primeira oportunidade ele faz isso com a gente também, velho. Entendeu? O Yuri Alberto já foi ingrato com o Inter, foi ingrato com o Santos. Você acha que não pode ser ingrato com a gente?
Aliás, o cara fica 10 jogos sem marcar um gol, não pode ser cobrado. É quando marca um golzinho contra uns pernas de pau, faz assim ainda com a mão. Para, meu irmão, mais respeito com a torcida do Corinthians, velho. Mais respeito, meu irmão. Entendeu? Respeito é bom. Respeito é pra quem tem. Tá? Então, se o Gabigol fez isso lá no Flamengo... se o Gabigol fez isso lá no Flamengo e pode fazer aqui, Daniel, bem colocado, claro que pode. Se no Flamengo os caras veneram ele, a torcida do Corinthians não é de ficar puxando o saco igual a do Flamengo faz com o jogador, não, velho. Hein? Gabigol se pronunciou no Instagram, textão no Story. Vamos ver aqui. Vamos ver qual que é a dele, Lucas. Vamos ver. Gabigol. Cadê? Qual que é a capa? Uma trave? Hein? No Instagram? Ah, no Stories. Como é que eu faço para parar os Stories? Ah, parei já. É fiel e o caso Gabigol, hein? O atacante aí do Mengão, do Flamengo, né, decidiu pedir desculpas aí após o vazamento de uma foto dele com a camisa do Timão. Em entrevista aí à equipe do UOL, o jogador explicou por que compareceu aí com o uniforme do Timão, ou seja, com um uniforme de outro clube que não dele, que é o Flamengo, né? Da sua versão para a tentativa de gerir a crise e fala sobre o futuro aí no Flamengo. Falou sobre o futuro no Flamengo. Sobre a foto, ele disse que foi obra de uma pessoa aí maldosa, tá? Gabigol, inclusive, gente, quer renovar o contrato que termina esse ano em dezembro, tá? Ele espera que mesmo sem a camisa 10 tirada dele pela diretoria após o episódio aí, o número 99 traga uma nova versão da história dele no Flamengo, tá? A versão, fiel, o contexto aí da foto aí foi ele tava em casa em um período de folga. Isso é a fala do Gabigol, tá? Abre aspas. Eu estava em casa em um período de folga. A gente estava em um jogo muito importante na Libertadores que a gente precisava ganhar. Eu também fiquei um período fora por causa da questão de doping e convidei algumas pessoas que vieram aqui em casa durante esse período para poder me ajudar, me dar um incentivo a acompanhar alguns treinos meus, tá? Aí ele disse, foi o meu primeiro dia que eu tive um pouco de tranquilidade para poder curtir eles. A gente estava em uma resenha, um churrasco de amigos, pessoas do Flamengo, amigos meus pessoais, e aí acabou saindo essa foto que mudou todo o panorama da história. Aí o jornalista perguntou pro Gabigol se o maior dele foi não admitir. Ele abre aspas, né? Primeiro eu errei, acho que errar, de desculpa eu saber que eu errei. Mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo, fiquei sem entender. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que eu tirei para pensar. É claro que na emoção dos fatos, meu primeiro pensamento foi negar. Como eu falo com meus amigos, eu coleciono camisas, troco camisas de seleção de basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando. Como eu falei, errei, peço desculpas, mas foi um ato. Eu não pensei tanto assim, não sabia que ia acontecer tudo isso. Não queria usar uma camisa para poder respeitar a camisa do Flamengo. A torcida do Flamengo, ele falou, né? Isso é um fato que em várias periferias tem usar várias camisas. É pedir desculpa e dizer que não vai acontecer mais. Aí, complementou o Gabigol que foi um momento que ele tava usando a camisa sem pretensão nenhuma de acontecer nada. Essa foto acabou sendo vazada, errei, aprendi e não vai acontecer mais. Essa foi as versões aí, foi o que falou. Foi o que falou aí o atacante Gabigol, tá? Meus amigos, que polêmica foi essa, hein? Cara, o jogador apenas estava utilizando uma camisa de outro time, assim como ele fala no final do jogo. Todos os jogadores, eles trocam de blusa, fazem aquela troca de blusa, né? Então, o Gabigol tenho certeza que ele tem blusa de infinitos times aí. Então é normal, é natural.
Não é só porque o cara tá usando a camisa de outro time que ele é um monstro, pô. Nada a ver. Entendeu? Mas torcida é complicado, né? Mas é isso mesmo, vamos pra frente. Então é isso, um forte abraço a todos, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!